Olá, boa noite. Boa noite. A Aeronáutica divulga dados preliminares da caixa preta do avião que caiu com o ministro Teori Zavascki. O piloto fez 2 tentativas de pouso, mas gravador de voz não indica anormalidade no bimotor. Procurador-Geral da República pede urgência na homologação da delação da Odebrecht. Presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, já autorizou que os delatores sejam ouvidos. Polícia Federal aponta pagamentos irregulares da chapa Dilma Temer a gráficas na campanha de 2014. Estado de saúde da mulher de Lula é delicado. A ex-primeira-dama Marisa Letícia sofreu um AVC e está internada na UTI em São Paulo. Dória ganha na justiça e aumento de velocidade nas marginais começa à meia-noite. Em Bauru, polícia consegue recapturar 100 presos, pelo menos 50 estão foragidos. Com medo, lojas, escolas e serviços públicos fecharam as portas. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Na última sexta, o republicano Donald Trump tornou-se oficialmente presidente dos Estados Unidos. No Todo Seu de hoje, nós vamos discutir as possíveis consequências desse novo governo. O jantar tem uma seleção de pratos irresistíveis. E eu também vou bater um papo irreverente com Nanny People. Fica comigo para conferir, você vai gostar. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Oferecimento CVC, sempre com você. Piloto do avião que caiu com o ministro Teori Zavascki tentou pousar 2 vezes em Paraty. É o que mostra a análise dos áudios do gravador de voz da aeronave. A caixa preta do bimotor está sendo analisada em Brasília por técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. O órgão é ligado à aeronáutica. Os peritos do CENIPA conseguiram recuperar os últimos 30 minutos do gravador. Segundo dados do equipamento, o piloto Osmar Rodrigues tentou pousar 2 vezes no aeroporto de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. A caixa preta não apontou qualquer anormalidade nos sistemas da aeronave. A gravação também mostra que não houve pânico, pedido de socorro ou alarme sonoro dentro do avião antes da queda. Os peritos identificaram que o piloto fez comentários sobre o tempo com pilotos que voavam na região. No aeroporto de Paraty, não há torre de controle. O piloto relatou que estava chovendo no momento do acidente e falou que iria esperar a chuva passar para pousar. Segundo técnicos do CENIPA, na primeira tentativa de aterrissar, o piloto informou que estava indo para o lado leste. Na sequência, ele fez uma manobra para tentar pousar novamente. E ao tentar pousar pela segunda vez, Osmar Rodrigues não relatou nenhuma alteração na aeronave. Antes da queda, disse apenas: "Tô na final". Em seguida, a gravação registra um forte barulho do impacto do avião no mar. Segundo o CENIPA, o bimotor bateu primeiro com uma asa na água e depois capotou e começou a submergir. Os destroços do avião serão periciados numa área do aeroporto do Galeão, no Rio. Além da aeronáutica, estão investigando as causas do acidente o Ministério Público e a Polícia Federal. As investigações correm em segredo de justiça. Além do piloto Osmar Rodrigues, do ministro Teori Zavascki, morreram no acidente
o proprietário da aeronave, Carlos Alberto Filgueiras, dono do Grupo Emiliano, a massoterapeuta Maíra Panas e a mãe dela, Maria Hilda Panas. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu urgência na delação da Odebrecht. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, já autorizou que os delatores sejam ouvidos. Na prática, a decisão de Janot pede que a ministra Carmen Lúcia se manifeste sobre o futuro da Lava Jato. No recesso, ela é a juíza de plantão e pode decidir sozinha sobre a questão, já que a delação passaria a ser um assunto urgente. Carmen Lúcia ainda não se manifestou sobre o pedido de Janot. No entanto, ela já autorizou que os juízes auxiliares do ministro Teori Zavascki comecem a ouvir os 77 executivos da Odebrecht. Os empreiteiros prestariam depoimento na semana passada, mas as audiências foram adiadas com a morte de Teori Zavascki. O ministro pretendia homologar as delações na volta do recesso do Judiciário no começo de fevereiro. E apesar da decisão de Carmen Lúcia, a ministra não deve homologar as delações da Odebrecht. Como a tomada dos depoimentos ainda deve durar algumas semanas e como é possível que isso acabe somente na volta do recesso, até lá a ministra ganha um tempo para resolver com quem vai ficar a relatoria da Lava Jato. Por enquanto, Carmen Lúcia não decidiu como será a escolha do novo relator. Ontem ela passou o dia falando com ministros da corte. Há várias possibilidades, entre elas a de que o novo relator seja sorteado entre os ministros da segunda turma, da qual Teori Zavascki fazia parte. Atualmente estão no colegiado os ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, ou que o processo seja redistribuído para os demais ministros da corte. Neste caso, apenas Carmen Lúcia ficaria de fora do sorteio. E agora vamos ao comentário de política com José Neumani Pinto. É algo profundamente doloroso o acidente que vitimou 5 pessoas, entre elas o relator da Lava Jato no Supremo, Teori Zavascki. Provocou um grande impacto na família, nos amigos, nos meios jurídicos, mas no mundo inteiro por causa da importância do seu papel. Agora, por exemplo, ele teria de homologar as delações dos 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht. Maior ainda seria o nosso drama se ele tivesse sido vítima de um atentado, se o avião tivesse sido derrubado. Graças a Deus, pelo menos isso não aconteceu. A aeronáutica acaba de divulgar que a gravação feita por aquilo que se chama de caixa preta mostra que não houve grandes intermitências no voo e que o voo caiu como se descreveu. Eu tenho insistido muito contra essa teoria conspiratória, apesar de entender que é muito difícil para o ser humano suportar o peso do imponderável, o peso do impossível que sempre acontece. Segundo meu amigo Jacob Pinheiro Goldberg, numa frase genial, só o impossível acontece. Vamos esperar o fim das investigações, mas até lá a gente já pode pelo menos saber disso, né? Pois bem, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Até! Polícia Federal aponta pagamentos irregulares da chapa Dilma Temer a gráficas na campanha de 2014. As informações constam em um relatório enviado ao Tribunal Superior Eleitoral. Em dezembro, o ministro Herman Benjamin, relator das contas da chapa no TSE, autorizou que a Polícia Federal fizesse operação de busca nas gráficas Rede Seg VTPB Serviços Gráficos e Focal Confecção e Comunicação, todas de São Paulo. O objetivo era verificar se as empresas tinham capacidade operacional para entregar os produtos. Segundo o relatório da Polícia Federal, parte do dinheiro declarado como verba de campanha foi desviado para pessoas físicas e jurídicas em benefício próprio ou de terceiros. A Polícia Federal afirma ainda que há indícios de irregularidades não só na área eleitoral, como também na criminal. Diz que identificou elementos que apontam para a interposição de pessoas com a finalidade de ocultar ou dissimular a origem e movimentação de verbas. A ação que corre no TSE foi movida pelo PSDB, que alega que houve abuso de poder político e econômico da chapa Dilma Temer nas eleições de 2014.
Não há data para que o processo seja julgado na corte. Caso a chapa seja condenada, a previsão é de que o novo presidente da República seja escolhido de forma indireta pelo Congresso Nacional. O PMDB, partido do presidente Michel Temer, negou irregularidades. Disse que o partido sempre recebeu doações de campanha dentro das leis vigentes e que está à disposição para prestar as explicações aos órgãos competentes toda vez que for solicitado. O Palácio do Planalto afirmou que não vai se manifestar. A defesa da ex-presidente Dilma ainda não se pronunciou. O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, disse que a Odebrecht deve vender seus projetos e deixar o país. Segundo ele, isso deve acontecer após a empreiteira reconhecer o pagamento de propinas, que somam 29 milhões de dólares, em troca de licitações de obras públicas entre 2005 e 2014. O presidente do Peru disse que o grupo Odebrecht está manchado pela corrupção. Hoje, a empresa divulgou um comunicado pedindo desculpas à sociedade peruana e a seus trabalhadores por erros graves cometidos por ex-executivos. No acordo de leniência fechado com a Justiça dos Estados Unidos e da Suíça, o grupo Odebrecht assumiu que pagou cerca de $1 bilhão em propinas em 12 países. O estado de saúde da mulher de Lula é delicado. A ex-primeira-dama Marisa Letícia sofreu um AVC hoje e está internada no Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo. A repórter Sabrina Pires tem mais informações. Olá, Sabrina, boa noite. Olha, a situação dela é considerada estável, mas também bem grave. Quem disse isso foi o Dr. Roberto Calil Filho. Conversei com ele há pouco. Ele disse que casos assim são mais graves e são mais perigosos em mulheres. A dona Marisa Letícia, de 66 anos, ela continua internada aqui no Hospital Sírio-Libanês, na unidade de terapia intensiva por tempo indeterminado. Ela teve uma hemorragia cerebral por causa de um rompimento de um aneurisma. Esse aneurisma já tinha sido detectado em um outro momento, anos atrás, mas não tinha indicação de cirurgia. Só que ele rompeu hoje, ela passou mal no início da tarde, foi levada ao hospital em São Bernardo do Campo. Depois, eu de ambulância aqui para o Hospital Sírio-Libanês por volta de 3h30 da tarde e já foi direto para o pronto atendimento e aí também fez por mais de 2 horas essa cirurgia para tentar estancar o sangramento do cérebro. Essa cirurgia deu certo de acordo com os médicos. O ex-presidente Lula, ele chegou aqui antes mesmo da ambulância, ele acompanhou até há pouco todo esse procedimento, mas já voltou para casa e também fez algumas postagens na internet. Ele declarou que está na torcida para a recuperação rápida da esposa e também ele disse que agradece as mensagens de apoio, que agora é esperar. Outra pessoa que passou por aqui foi o presidente do Instituto Lula, amigo pessoal do ex-presidente, Paulo Okamoto, e ele declarou que acredita que há um elemento emocional nesse estado de saúde de Marisa Letícia, porque nas palavras dele, quando um filho ou um marido é perseguido, realmente fica difícil não ter algum problema na saúde. Um próximo boletim médico está previsto para amanhã cedo, mas há pouco o Dr. Roberto Calil Filho, que é o cardiologista da família, ele deu uma entrevista coletiva aqui, disse que as próximas horas são fundamentais para determinar a recuperação da ex-primeira-dama. O estado é estável do ponto de vista clínico, né? Evidentemente a dona Maria está sedada ainda. Nas próximas horas vamos começar a tirar a sedação. Agora se encontra na unidade de terapia intensiva, né? E nessas próximas horas que nós vamos ver a evolução. Marisa Letícia sofreu um AVC, que é a sigla para acidente vascular cerebral. O problema é popularmente conhecido como derrame. É uma lesão cujos efeitos, sintomas e recuperação dependem da parte do cérebro que é afetada. O AVC pode ser de 2 tipos: isquêmico, que acontece quando uma ou mais artérias são obstruídas e impedem o fluxo sanguíneo para outras áreas do cérebro, e o AVC hemorrágico, que é um sangramento provocado pelo rompimento de uma artéria ou vaso. Entre os sintomas mais comuns do AVC isquêmico estão formigamento em um dos lados do corpo, tontura, dificuldade na fala, perda repentina da força muscular e ou da visão. E os principais sintomas do AVC hemorrágico são
náuseas e vômitos, forte dor de cabeça, paralisia de um lado do corpo e ou do rosto, dificuldade para andar, sonolência. E o maestro João Carlos Martins, de 76 anos, foi internado hoje também no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo. Ele teria sofrido uma tromboembolia pulmonar. O hospital ainda não divulgou o boletim médico sobre o estado de saúde dele. Com a internação, o maestro ficará de fora do concerto no Teatro Municipal em comemoração pelo aniversário de São Paulo. Ele também não poderá reger na abertura do Jogo da Amizade entre Brasil e Colômbia, que também está marcado para amanhã no Engenhão, no Rio de Janeiro. João Carlos Martins é diretor artístico e maestro da Baquiana Filarmônica SESI São Paulo. Ele é considerado um dos maiores intérpretes. 152 detentos conseguiram fugir após uma rebelião em uma penitenciária de Bauru, no interior de São Paulo. Até o momento, 100 presos foram recapturados. No local, há presos que seriam ligados ao PCC. O tumulto começou por volta das 8h30 da manhã no Centro de Progressão Penitenciária de Bauru durante uma revista de rotina. Os presos puseram fogo no prédio de 3 pavilhões e conseguiram escapar. A unidade é destinada a presos do regime semiaberto e cercada de alambrado e não tem muralhas ou segurança armada. Com a fuga em massa, a prefeitura interrompeu serviços públicos e escolas e lojas fecharam as portas. Segundo a Secretaria Estadual da Administração Penitenciária, não houve reféns e a situação está controlada. O presídio tem capacidade para 1.124 presos, mas tem atualmente 1.427. Segundo o diretor do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, Fábio Jabá, os servidores precisam de mais segurança para atuar. O que ocorreu em Bauru já é algo denunciado pelo Cifusp há muito tempo, por causa da superlotação e da falta de servidores e da falta de condições de trabalho e de investimento no agente penitenciário. Nesse dia de hoje aí, os servidores abordaram um preso com um celular e os mesmos se revoltaram e acabaram aí quebrando a unidade, né? Então, aqui em São Paulo, a falta de funcionários junto com a superlotação são ingredientes aí para que as unidades venham ao chão, né? E policiais do BOP, da Tropa de Choque e do Grupo de Operações Especiais da Secretaria de Justiça do Rio Grande do Norte entraram na Penitenciária Estadual de Alcaçuz para realizar uma revista nos pavilhões. O presídio enfrenta rebeliões desde o dia 14, quando 26 detentos foram mortos na unidade. Policiais e agentes penitenciários chegaram bem cedo ao presídio. Pouco antes da intervenção, os presos que circulavam pelos pátios voltaram para dentro da unidade. Houve uma ordem de rendição para os presos do pavilhão 2. Em seguida, os policiais seguiram para o pavilhão 1, onde usaram bombas de efeito moral. Depois, os oficiais ocuparam todos os pavilhões. Na madrugada, os presos retiraram as bandeiras de facções criminosas dos telhados da cadeia. As equipes da polícia também dão suporte à colocação de um muro de contêineres para separar as duas facções rivais. A operação, que começou no sábado, foi paralisada porque foi preciso montar um plano de operações para o trabalho ser realizado. A medida, segundo o governo, é temporária até que um muro definitivo seja construído. Justiça de São Paulo libera o aumento de velocidade nas marginais Pinheiros e Tietê. A mudança foi uma promessa de campanha do prefeito João Dória e começa a valer amanhã, dia do aniversário da cidade. Novas placas já começaram a ser instaladas no programa que foi batizado como Marginal Segura. A partir da meia-noite, as novas placas começam a ser descobertas. A velocidade máxima na pista expressa passa de 70 para 90 km por hora, de 60 para 70 km por hora na pista central e de 50 para 60 na pista local, exceto a faixa da direita, cujo limite permanece em 50 por hora. Na decisão que derrubou a liminar, uma pesquisa Ibope divulgada hoje revela que 54% dos paulistanos são a favor do aumento da velocidade nas marginais, promessa de campanha do prefeito João Dória. 41% são contra. Nas pistas, o número de câmeras e radares continua o mesmo. Para evitar que os acidentes voltem a crescer, a prefeitura promete aumentar a presença de agentes da CET,
que vão usar radar-pistola para fiscalizar os motociclistas. Também haverá reforço nas equipes de apoio, que vão operar com 30 motocicletas e 10 picapes novinhas, que, segundo o prefeito, foram de graça, fruto de parcerias com empresas privadas. Contrapartida, zero. Não tem nenhuma contrapartida. É doação por cidadania. Foi a prefeitura que procurou, sim. Foi o próprio prefeito que ligou para solicitar. Ao contrário do que parece, os bens não serão incorporados ao patrimônio do município. Na verdade, o contrato é de comodato, tanto das motos quanto o dos carros, que serão emprestados à prefeitura pelo período de 1 ano, que é o prazo de vigência do contrato. A concessionária disse que é uma ação de marketing avaliada em R$ 1.600.000 para exibir os carros nas marginais. Outra parceria foi a que garantiu a troca de 900 placas de trânsito nas marginais. O presidente da CET não soube dizer quanto custaram, mas afirma que são um presente de empresas que têm contrato com a prefeitura para fazer a sinalização da cidade. São consórcios que têm sinalização na cidade e optaram por, neste caso, atender uma demanda de fazer isso de forma gratuita para apoiar esse projeto. Baixada Santista tem primeiro caso suspeito de febre amarela. Trata-se de uma mulher que apresentou sintomas durante uma viagem para o estado do Amazonas. Em Paulínia, no interior de São Paulo, já há 2 casos que estão sendo apurados. Uma das pessoas morreu na tarde de hoje. De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual da Saúde, foram registradas 3 mortes por febre amarela. Um dos casos era de uma pessoa que viajou a Minas Gerais e os outros 2 mortos contraíram a doença nas cidades de Batatais e Américo Brasiliense, no interior de São Paulo. 10 casos suspeitos são investigados. Em Minas Gerais, estado que tem um surto da doença, 32 pessoas já morreram de febre amarela. E agora vamos ver a previsão do tempo com Mariana Armentano. Para todo o estado de São Paulo, a previsão é de tempo abafado e risco de temporais. O sol vai aparecer em todas as regiões paulistas, mas sempre acompanhado de muitas nuvens. No nordeste do estado, pode chover a qualquer hora. Já que na faixa leste, apesar da nebulosidade no período da manhã, só há expectativa para pancadas de chuva a partir do meio da tarde. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na região metropolitana? Nesse feriado, a mínima vai ser de 22 graus nessa madrugada e máxima tarde amanhã de até 30 graus, com chuvas no finalzinho do dia. Aí na quinta-feira, a máxima já cai para 27 graus. E na sexta-feira, teremos um dia bem atípico, com tempo fechado e temperaturas entre 19 e 24 graus. Até friozinho para essa época do ano. Pesquisa Ibope mostra que a TV é o meio preferido dos brasileiros para se informar. De acordo com o levantamento, 90% dos brasileiros se informam vendo TV e 63% dizem que esse é seu meio preferido na hora de ter informação. Dos entrevistados que assistem TV, 77% afirmaram que fazem isso todos os dias. Ainda segundo a pesquisa, os entrevistados veem em média de 3 a 4 horas de TV por dia. A internet vem em segundo lugar. 49% dos entrevistados dizem que se informam na web. E esse é o meio preferido para 26% dos brasileiros. Agora as notícias internacionais. O governo britânico sofreu hoje mais uma derrota severa em seu processo de saída da União Europeia. De Londres, o correspondente Ross Salinas fala sobre o assunto. A Justiça determinou que Theresa May e o governo não poderão iniciar as negociações de saída da União Europeia sem a aprovação do parlamento. Foi um resultado histórico em um processo que durou quase 2 meses. Nenhum governo ou primeiro-ministro deve esperar não ser questionado ou desafiado. Foi o que declarou depois da vitória de hoje Gina Miller, a investidora que desafiou o governo britânico em um processo na Suprema Corte do país. Pesquisas na época da votação do plebiscito do Brexit mostraram que a maioria do parlamento era a favor da permanência. Mesmo assim, é improvável que o desejo das urnas seja ignorado. O receio do governo não é esse, mas que o parlamento possa querer mudar os termos de negociação. Na semana passada, a primeira-ministra revelou os planos de saída do Reino Unido. Optando por um Brexit total, o governo deseja inclusive a saída do livre mercado europeu.
A derrota na Suprema Corte pode atrapalhar os planos de Theresa May, que eram de começar em março o divórcio com o bloco europeu. Agora, além de ter que lidar com as vontades do parlamento e de uma nação dividida pelo Brexit, o governo de Theresa May ainda deve enfrentar outros problemas. Escócia e Irlanda do Norte, países que votaram pela permanência no bloco europeu, discutem seus planos para o futuro e uma possível separação do Reino Unido está em pauta. De Londres, para o Jornal da Gazeta, Ross Salinas. Em mais uma etapa do seu plano econômico, o presidente americano Donald Trump se reuniu hoje com os diretores das 3 principais montadoras do país, GM, Ford e Fiat Chrysler, para discussões sobre futuros incentivos à indústria automobilística. Trump pediu às montadoras americanas que aumentem a produção de veículos no país e prometeu simplificar os processos para a construção de novas fábricas, incluindo mudanças na legislação ambiental, que, segundo ele, está fora de controle e dificulta o avanço da indústria americana e o crescimento do mercado de trabalho interno. Durante a campanha eleitoral e especialmente nos últimos meses, Trump criticou as fabricantes por venderem no mercado americano carros produzidos no México. No Cazaquistão, os diálogos entre rebeldes e governo da Síria seguem, mas sem perspectiva de acordo. Na reunião de hoje, os representantes dos grupos contrários ao regime de Bashar al-Assad afirmaram que a intransigência do governo sírio dificulta o processo real das negociações. Mesmo diante do impasse, Irã, Rússia e Turquia se comprometeram a estreitar os trabalhos para garantir o cumprimento da trégua. Apesar das negociações, a comunidade internacional não espera que um cessar-fogo tenha efeitos práticos no conflito, que já dura 6 anos. Uma nova rodada de diálogos de paz para a Síria já foram anunciados para o início de fevereiro na Suíça. Faltando pouco mais de um mês para a cerimônia do Oscar, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou os indicados ao prêmio máximo do cinema. O musical La La Land, Cantando as Estações, considerado o favorito da temporada de prêmios de 2017, recebeu 14 indicações, incluindo as principais categorias como Melhor Diretor, Melhor Ator com Ryan Gosling e Melhor Atriz com Emma Stone. O recorde de indicações ao prêmio até hoje foi conquistado somente por Titanic, em 1997, e A Malvada, em 1950. A edição de número 89 da premiação ainda teve mais um recorde quebrado. A atriz Meryl Streep, que já levou a estatueta 3 vezes, foi indicada ao prêmio pela 20ª vez e deve concorrer como melhor atriz. A cerimônia do Oscar acontecerá no dia 26 de fevereiro em Los Angeles e, nesse ano, o comediante e apresentador Jimmy Kimmel vai comandar a atração. E nós ficamos por aqui, A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã, Gabriel. Boa noite. Até amanhã, boa noite. Muito obrigado pela companhia. Quem é de São Paulo, um excelente feriado amanhã. A gente se vê aqui nesta quarta-feira. Fica agora com Rony Von no Todo Céu. Até amanhã. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva, nesta quarta, 6 da tarde. Assista agora, Todo Seu.